Bom dia, todo mundo. Bem-vindos a mais um webinar do Iniciativa Z. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Machine Learning e o Martino está aqui hoje para poder apresentar esse conteúdo super interessante de como que a gente pode utilizar Machine Learning para dados operacionais no mainframe. Martino, muito obrigada. Bom dia e boa apresentação para você. Obrigado, Lud. Bom dia. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Lud tá me ouvindo? William? Jackson? Sim, o áudio está perfeito e a gente Maravilha. já vê Então sua vamos tela. nessa. Maravilha, senhores. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a Ludmila, o time envolvido, tá, de Iniciativa Z, pelo convite. Para mim é uma honra aí poder contribuir com a comunidade técnica e trazendo assuntos aí que, no meu ponto de vista, é bastante interessante, tá? Hoje o nosso assunto aqui é bem focado aqui na parte de Machine Learning para mainframe, é um caso, inclusive, novo, que a gente está começando a trabalhar recentemente, e eu achei bem interessante, falei, poxa, acho bacana apresentar para o pessoal. Um pouquinho sobre a minha pessoa, eu trabalho aqui na IBM há 14 anos, mas antes já trabalhei em outros lugares, e meu foco aqui é diversas áreas, já trabalhei na área de planejamento de capacidade, já trabalhei na área de performance, mainframe, já trabalhei na área de automação, já trabalhei também em monitoração, já trabalhei um pouquinho de todas as áreas. O que eu mais trabalhei aqui mesmo é na área de planejamento de capacidade e agora estou me aventurando na área de machine learning com mainframe. Hoje, na IBM, eu trabalho na área de pré-vendas, né, que é aquele time que presta todo o suporte técnico numa venda de software, de produtos em Z. Então, quando o cliente tem uma dúvida, quer conhecer novidades, é o nosso time que entra em ação. Eu atendo o time Brasil e, eventualmente, também o time América Latina, tá? Bom, aqui o conteúdo, qual que é a ideia dessa apresentação? Eu vou falar aqui de um caso de uso, né, na verdade, que a gente absorve lendo o SMF, não sei se todos conhecem o SMF, mas o SMF, a gente pode dizer que é uma log do mainframe riquíssima, né, a gente tem informações de praticamente todos os subsistemas importantes, como o próprio sistema operacional ZOS, o sistema transacional SIX, IMS, HackF, né, que é a parte de segurança do mainframe. Então, no time, assim, no mainframe, se você quiser analisar um problema, geralmente é o SMF que a gente olha, né? Aliás, o SMF é uma fonte que a gente não somente pode analisar para fazer performance, então a gente pode fazer um planejamento de capacidade, então vou precisar adquirir máquina, como está meu workload, então o SMF é uma log riquíssima, tá? E esse é o caso de estudo, analisando então alguns registros SMF, aqui no caso especificamente eu vou falar do registro 100, que é de DB2, e como que a gente fez o machine learning, como que a gente está evoluindo nessa solução. Bom, aqui um pouquinho de disclaimer da IBM, eu vou até passar só um pouquinho aqui, que é só para dizer que o conteúdo pode mudar, a IBM pode tomar uma direção diferente, tá? Tudo que eu estou falando hoje é verdade, amanhã pode mudar a direção, tá? Bom, aqui, pessoal, antes de eu começar a apresentação em si, eu queria fazer uma perguntinha para todos. Aí, não sei, Lud, você queria colocar o poll, acho que fica bacana, né? A gente tem Já uma está ideia do... liberado. Aí na parte Maravilha. inferior da tela de vocês, perto do chat, e se tiver o seu browser em inglês, vai ter escrito poll, para você poder responder essa pergunta que está aparecendo na tela. Maravilha. Aqui, pessoal, uma perguntinha, né, antes da gente se aventurar aqui na parte técnica, o que estimula, né, a IBM fazer isso, né? Então, não sei se todos têm visão disso, mas quanto pode custar uma disponibilidade aqui numa empresa, tá, pessoal? Aqui não estou nem falando mainframe, estou falando quanto custa uma hora parada, né? Aí aqui, claro, isso daí depende para cada cliente, para cada segmento, mas aqui, essa minha pergunta, é claro, a resposta é baseada em diversos estudos, tá? Inclusive pela Forbes, são consultorias, né, IDC, e eu sinceramente, para mim, quando eu vi essa pergunta, então eu falei, caramba, né, realmente, deixa eu parar para pensar no quanto que é importante esse segmento. E pessoal, bom, não sei se todos já responderam, mas pra vocês terem uma ideia, pode custar 5 milhões por hora, pessoal, que é em dólar também, tá? Esse estudo é feito em dólar. Então, assim, claro, isso daqui é um estudo e de onde veio 5 milhões, né? Até 14% aqui das paradas, né? Uma hora pode custar acima de 5 milhões. Claro, como eu comentei, depende do segmento, né? Mas o que eu quero dizer aqui, pessoal? Claro, nenhum cliente, nenhuma instituição, eu gosto de ficar parado, óbvio, né? Então, o nosso desafio é para cada vez mais evitar
que a gente deixa um ambiente disponível. Então, essa solução é exatamente, a gente pensou para agilizar no diagnóstico, né? E por que não prevenir, né? Predizer, a solução pode dizer, poxa, através do machine learning, eu posso te dizer que daqui 10 minutos o negócio vai piorar, você pode ter uma disponibilidade. Então, aqui é o cenário de fundo, por que a gente criou uma solução para ajudar os clientes nesse ponto de vista, tá, pessoal? E depois, aqui, ao decorrer da apresentação, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Bom, aqui, pessoal, esse aqui é um slide que, se eu tiver um minuto para falar com o cliente, é esse o slide que eu vou falar da solução como um todo, tá? Qual que é o desafio que a gente pode endereçar aqui com uma solução analítica, né? Quais são os tipos de desafio de negócio que a gente pode atender com essa solução? Bom, aqui é claro, né, pessoal, que os workloads são imprevisíveis, né? Claro, a gente conhece o ambiente, mas a qualquer momento pode ter um desvio, um comportamento atípico, e cada vez mais essa visibilidade, end-to-end, né? A gente sabe que as aplicações, a arquitetura, cada vez está mais complexo, né? Então, o mainframe, claro, ali participa, tem ambiente distribuído, tem aplicativos móveis, né, aplicações móveis. Então, assim, se a gente imaginar o end-to-end da aplicação, então imagina num troubleshooting, né? Então, o cliente está ali usando um aplicativo, mas no fundo é uma transação, pode ser IMS, SIX, uma transação web, que faz um meio de campo aí com o mainframe, chega no banco de dados e retorna informação. Então, imagina a gente fazendo um troubleshoot de um cenário como um todo, né? Então, cada vez mais difícil para a gente fazer um troubleshoot num ambiente como esse. E praticamente, pessoal, todos os ambientes que a gente conhece, sinceramente, tem um aplicativo e chega no mainframe, então, cada vez mais complexo, tá? Então, num momento de crise, o troubleshooting fica um pouquinho mais complicado, tá? E o que acontece? Geralmente, quando tem uma crise, o que os clientes fazem, geralmente, e isso não é uma crítica, é a forma que a gente resolve o problema, né? Geralmente, os clientes trabalham em silos, né? Então, vamos supor que tem um problema, está tendo uma lentidão no mainframe, né? Então, assim, bem genérico, tá, pessoal, o tópico. Então, o que geralmente a operação, que é o front-end, né, que está recebendo ali a reclamação, até no pior cenário do cliente, né, que isso é o pior reclamação que a gente pode ter, é o cliente reclamando do nosso serviço, né? Então, imagina que a operação recebe uma reclamação dessa e entra em contato com os times para poder auxiliar aí no troubleshooting. Então, o que a gente vê, né, os times, né, aí vem o pessoal, aí entrando especificamente no mainframe, chama o pessoal da equipe lá de suporte SIX, pessoal de suporte MS, suporte DB2, suporte ZOS, suporte rede, coloca todo mundo ali no War Room. Acho que todos já participaram disso, né, desse War Room. Então, aí começa cada um olhar seu segmento, né, que a gente chama aqui de silo, cada um olha o seu pedacinho, eu vou olhar aqui meu SIX, vou olhar meu MS, cada um entra no seu monitor. Então, assim, a ideia, qual que usar aqui nem estou falando de machine learning, tá, pessoal? Aqui eu já estou falando do ponto de vista de consolidação de logs, tá? Então, aqui no momento, a gente, numa interface única, já disponibiliza o acesso a todo o ambiente de log. Então, aqui, por exemplo, você pode ter acesso ao SMF em tempo real, você pode ter acesso a syslog do mainframe, é extremamente rica, syslog. Você pode não ter dados somente de mainframe, isso também é importante dizer, você pode ter acessos de uma log do web server importante, por exemplo, lá também consolidado. Então, fica muito simples você diagnosticar um problema. Claro que a ideia aqui geralmente quando me perguntam, né, poxa, Martina, legal, então com uma solução dessa eu vou excluir um monitor? Não, a ideia não é excluir um monitor, porque o monitor ele vai te dar o dado em detalhe, né? Aqui eu estou te ajudando a dizer, apontar onde está o problema. Olha, dá uma olhadinha lá no SIX, que eu estou vendo aqui alguma coisa lenta. Dá uma olhadinha no MS, dá uma olhada no ZOS aqui, no Camp Facility, tá? Então a ideia é auxiliar você a diagnosticar o problema mais rápido. Bom, aí como funciona a solução? Para a gente ter esses dados em tempo real, então um ponto fundamental aqui é a gente ter a coleta de dados, né? Parece fácil, mas a coleta de dados é essencial, né? Então, a nossa solução, ela compõe aqui de um coletor de dados, eu vou entrar em detalhes aqui que a gente coleta e como que a gente analisa esses dados, né? A interface é bem simples, parece um Google, né? Você vai entrar na interface, ela parece um Google, tem uma barrinha de pesquisa, e você consegue pesquisar, mas a solução, além disso, né, ela tem vários dashboards, né? Não alguns, tem vários dashboards para te auxiliar, e tem a parte nova de machine learning que eu vou entrar em detalhe agora. Então, essa parte do machine learning, não somente a gente
que os clientes falavam, né? O feedback que eu tenho, essa solução de análise de log, ela é relativamente nova, né? Foi 2014, 2015, então tem uns 5 anos aí. Então os clientes falavam, bacana, Martino, interessante eu ter esses dados em mãos, né, em tempo real, porém eu quero mais, né? Eu não quero eu ficar perdendo tempo. Claro que se um especialista quiser varrer log, ver o que tem de errado, a ferramenta vai ajudar nisso, mas o feedback que a gente teve poxa, a gente está numa era de inteligência artificial, machine learning, e por que não, né, subsidiar, pegar uma ajuda aí nessa carona em machine learning para ajudar a gente a ter alguns insights, né? E foi exatamente isso que a gente fez, tá? Então aqui a gente consegue identificar proativamente problemas. E eu vou te explicar aqui agora como é um pouquinho mais o detalhe disso. Aqui, tô vendo, alguém está falando alguma coisa, não? Alexandre, só surgiu uma Opa, dúvida aqui. Essa claro. solução é vendida como produto ou como serviço? Ela é um produto. Produto. Essa solução como um todo, ela é um produto que você adquire e tem todos os componentes que você necessita, está incluso aqui, tá? Valeu, obrigado. Imagina. Ah, pessoal, até, né, o Jackson está me ajudando aqui com a parte aqui do chat, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Que a ideia realmente é a gente bater um papo aqui claro, a minha ideia é demonstrar o caso de uso na prática, né, como vocês vão ver isso aí na solução, mas a ideia é a gente bater um papo, né? Vamos lá. Então, aqui na arquitetura, eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui na parte central, a gente tem a arquitetura principal, tá? Então, como funciona? Então, aqui na parte inferior, eu tenho um componente, eu não vou entrar em nome de componente, tá, pessoal? Mas aqui é o coletor de dados aqui embaixo, ó. Como um data provider é o coletor de dados. Então, aqui eu não só coleto SMF, como coleto outras logs, que eu vou entrar em detalhe no próximo slide, mas a ideia também que eu queria salientar, isso é muito importante, né? A IBM, ela está com a tendência, e é essa a tendência mesmo, de a gente não ficar proprietário, né? O que eu quero dizer com isso? Antigamente você comprava uma solução IBM, mas você tinha que mandar dados para só a plataforma IBM, era muito amarrado, né? E esse paradigma a gente já está quebrando, né, faz um tempinho, e essa solução vem encontro exatamente isso. Então você não é obrigado a tudo que eu vou falar aqui, você não pode, não é necessariamente na solução IBM, você pode ver em outras soluções, como por exemplo aqui, ó, na parte central, estou mostrando aqui duas plataformas analíticas, que é o Splunk e o Elastic, que a gente chama de ELK, né? Plataforma Elastic o Stack. O que eu quero dizer com isso, né? Você pode ver essas informações no produto analítico da IBM, né, que é o que eu estou falando aqui, ou vocês podem ver em outra solução. Então, se o cliente já tem um Splunk, que é uma plataforma de analítica de mercado bastante conhecida, ou se utiliza ELK, aqui no Brasil poucos clientes utilizam ELK, tá? Mas lá na Europa é muito utilizado. Então, não tem problema. Aqui a ideia é que você decida a plataforma analítica que você já está acostumado, né? Praticamente hoje, todos os clientes que eu converso já têm alguma plataforma analítica, né? De alguma forma, algum segmento. Então, a nossa ideia é disponibilizar os dados do mainframe para essa plataforma, que geralmente, né, os clientes também falam, poxa, é difícil tirar dado do mainframe, então aqui a gente está desmitificando aqui esse mito, né? Então, a gente fornece a maior parte dos dados estão aqui. Se tiver dado que a gente não está fornecendo, também eu tenho duas APIs, uma Rex, que você pode customizar da forma que você quiser, e uma em Java, tá? Então, aqui a ideia é disponibilizar o dado para o cliente, tá? A gente está facilitando o dado. E um ponto importante, então, toda essa arquitetura aqui central é o dashboard, né? Então, ou a plataforma da IBM ou outras. Aí, do lado direito aqui, que tem o IBM Watson Machine Learning, então, essa é a novidade que a gente começou a fazer aqui no finalzinho do ano passado, tá? Conforme eu comentei, então, a gente tem as informações, então, aqui eu estou agregando Machine Learning. Então, aqui, esse Machine Learning já era uma solução da IBM de Machine Learning, e qual que é o diferencial, né? Se um cliente tem cientista de dados e ele quer fazer a modelagem, então ele não necessariamente precisa ter a solução da IBM, né? Ele pode pegar esse machine learning e ele mesmo desenvolver a modelagem em casa, né? Sem depender de um fornecedor. O que a gente fez foi exatamente isso, né? A gente, né, do nosso time aqui analítico, a gente pegou um cientista de dados da IBM e falou, poxa, vamos trabalhar em cenários aqui de dados operacionais? Então, o que a gente está fazendo, até tem um roadmap do que a gente está fazendo, a gente está começando a fornecer insights para subsistemas. Então, o primeiro que saiu agora é de DB2, do ZOS, né, que é o banco de dados,
E a gente já está no Roadmap 6, que já está para sair também, que é o nosso transacional. Aí, em breve vai ser de MQ, do próprio ZOS, de um outro transacional nosso que é MS, e por aí vai. Então, a gente está pegando o cientista de dados e traçando modelagem para esses dados, tá? Mas se o cliente já tem cientista de dados e ele realmente quer se aventurar, ele pode usufruir aqui da tecnologia do Machine Learning do Watson, tá? E, aliás, aqui só uma propaganda de um amigo meu, hoje à tarde vai ter uma outra apresentação especificamente para falar dessa solução aqui de Machine Learning, tá? Eu estou sendo um usuário do Machine Learning, tá? Mas aí aqui hoje à tarde, se não me engano, são as 3 horas, ele vai falar especificamente aqui do Watson Machine Learning, tá? Alexandre, duas Opa, perguntinhas rápidas. claro. Uma do Paulo. Esse Elastic Stack aí que está sendo mencionado é o Elasticsearch? Isso, é É, Elasticsearch, Logstash e Kibana. legal. É E eu, exatamente esse. uma outra perguntinha rápida. Se eu adquiro o IBM Z Analytics, eu preciso do IBM Watson? Saberia? Não, na verdade, não, porque o Watson vai junto com a nossa solução, tá? Então, se você Uhum. adquire essa plataforma analítica, o Watson está lá dentro para fazer o machine learning para a nossa solução. Tá? Então, ela já vem junto, tá? Não é que você vai comprar um machine learning separado, não. Então, a gente já tem todos os componentes da nossa infra tá junto com a nossa solução. Então, a ideia é você usufruir do Watson junto com a nossa solução, tá? Então, tá todo aqui no pacote, tá? Um outro componente que eu não entrei em detalhe, mas aqui também tem um outro machine learning que a gente chama aqui de ZOR, aqui do ladinho esquerdo. Aqui também é uma solução que a gente já trabalha há um tempinho, que ela faz também machine learning e para syslog, tá? Então, a gente hoje tem 2 insights. Então, a gente está trabalhando, aqui tem a de syslog, né, de Operlog do mainframe, que é uma log também importantíssima. E aqui a gente está trabalhando do outro lado aqui com SMF, tá? Então, assim, por enquanto, são os 2 cenários que a gente tem aqui com a solução. Bom, aqui, só entrando um pouquinho mais de detalhes, tá? Quais são as logs? Aqui também não tem todas, a gente está, que a gente chama aqui de trimestre, né? Cada quartil a gente lança suporte a novas logs, tá? Então, aqui em cima, eu estou falando aqui para vocês, ó, tem um SMF, então aqui, praticamente, pessoal, aqui são mais de 100 registros, 100 subtipos, né, de SMF que a gente já coleta. E aqui mesmo, até passei por um caso semelhante em outro cliente, se a gente não tem um suporte que o cliente quer um registro que a gente ainda não tem mapeado aqui, né? Pessoal, a customização é bem simples. Então, eu peguei o registro e coloquei no produto, né, como customizado. Claro, não é o melhor cenário, né? O ideal é o produto já suportar, mas eventualmente isso pode ser possível, tá? E é tão simples, né? Não é nada complicado. Então, o que eu quero dizer aqui? Então, a gente tem, pensando só em SMF, eu tenho vários subtipos já suportados, a maioria, né? Os mais importantes já são suportados, mas se tiver algum específico, é fácil customizar, tá? O que eu quero dizer aqui com log data? Syslog, tá? Tem uma log também importantíssima do SIX, fora o SMF 110, que é a Six Message User, né? Então, ali, cada region, você tem um cartãozinho DD do Six Message User. Geralmente, essa log, o time de desenvolvimento, ele coloca bastante informação ali importante, né? Então, esse é um tipo de log também importante para a gente analisar. Então, aqui tem várias fontes, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a API que eu comentei, então, aqui a gente tem 2 tipos de API, uma em Java e outra em Rex, e aqui embaixo, outras soluções. Então, aqui, por exemplo, a log do MS, NetView, Workload Scheduler. O Workload Scheduler é um produto da IBM de schedulagem de jobs, né? Então, aqui tem várias fontes, e recentemente a gente já falou do Decollect, relatórios RMF, né? Isso daí é até interessante. O RMF, ele grava dados aqui no SMF, né? Que a gente chama de registro 7x, né? Do 70 a 79, mas a gente está com uma outra abordagem, então a gente tem o SMF 7x, mas a gente agora está gerando também relatórios do RMF e já populando automaticamente, né? É um cenário que eu acho interessante. Então, a gente tem uma comunicação aqui com o servidorzinho do RMF, eu gero o relatório e populo aqui na solução que você escolher. Então, assim, tem o Decollect, tem outras fontes. Então, aqui a ideia, pessoal, esse lado esquerdo aqui, cada vez mais aumentar, tá? E a IBM, cada quartil, ela lança novos coletores aqui de fonte de dados, tá? Mas no cenário de machine learning, então isso é importante a gente dizer, eu estou trabalhando nesse momento só com as logs do SMF, tá? E hoje eu tenho o DB2 e o 6. Então aqui, o que a gente faz? Então aqui na parte central,
eu tenho o coletor. Então, esse coletor, eu posso tomar várias decisões. Eu posso ler qualquer uma dessas logs e posso mandar aqui, por exemplo, para a IBM e para o Elasticsearch, né, para o ELK, que a gente chama. Ao mesmo tempo, tá? Então, eu leio uma vez o dado e posso mandar para dois destinos. Então, isso eu vejo bastante interessante, né? Às vezes você tem, por exemplo, eu quero jogar o dado para fazer uma análise analítica e quero jogar também no repositório aqui, DB2, por exemplo, no mainframe, para fazer planejamento de capacidade. Por que não? Eu posso ler o dado uma vez só e ter várias funções para o dado, né? Então, a ideia desse coletor é exatamente essa, tá? Eu coleto o dado, o nosso princípio aqui, né, que a gente comenta, eu leio uma vez e eu disponibilizo esse dado para quem quiser, tá? Claro, né, pessoal, isso daqui tudo tem um controle de segurança, né? Então, vamos imaginar que você tem a log aqui de auditoria no mainframe, geralmente aqui do HackF 80, você controla para quem você manda log, né? Não é no próprio dashboard nosso, a gente pode falar, olha, eu vou dar acesso aqui ao portal, mas você só vai enxergar essa log, a de HackF, por exemplo, ou aquele time só enxerga de SIX. Tem log que a gente vai ter que fazer isso, mas para a gente determinar um problema, o ideal seria, por exemplo, o time de operação ver todas as logs para que ele consiga fazer uma correlação desses eventos, tá? Bom, a interface do produto é web, tá? Aqui a forma que a gente configura a solução é uma interface web bem simples, intuitiva. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma interface que chama ZOS SMF, tá? Essa interface, ela já está, se não me engano, desde o verso 1.11, se não me engano. Ô, Jackson, uma pergunta? Desculpa te incomodar, tenho duas Imagina, perguntas. claro, vou voltar aqui. Uma só para confirmar. Falaram assim, também tem a necessidade de ver KIXMQ. Teria como ser notificado? Agora eu não entendi se ele queria ser notificado quando tiver o serviço ou se ele quer ser notificado com alguma informação. Mas... Não, bacana. Vamos colocar em dois cenários, né? Tirando o machine learning, você vai ter acesso aos dados de MQ normalmente, tá? E do SIX também, através do 110 e dessas logs que eu comentei, outras logs do SIX. Na solução, você consegue também criar alertas, né? Então, por exemplo, se aparecer a palavra erro para aquela region SIX, ou se aparecer uma mensagem de que o manager é indisponível, você pode mandar alerta assim, tá? Inclusive integrar com a sua plataforma de alertas. Isso é possível sim, tá? Mas só lembrando, essa plataforma, esse não é o objetivo, né? O objetivo não é se gerar uma console de alertas, mas eu posso sim, tá? Eu posso pegar uma mensagem específica, direcionar para uma plataforma de alerta, sem problema algum, tá? Aliás, eu tenho um cliente já usando isso. Ele confirmou que a pergunta é se ele gostaria de saber quando tiver o serviço mesmo, se teria como notificar. Não, perfeito, tem sim. Para o machine learning também, né? Eu vou entrar em detalhe um pouquinho mais na frente. A gente tem um dashboard onde ele está mostrando anomalias, tá? Então, assim, são dois cenários. Uma com machine learning, que é esse cenário aqui mais novo. Eu tenho um outro que você pode falar o que você quer ser alertado. Então, eu quero ser alertado quando aparece uma disponibilidade, que o manager é indisponível, aquela transação SIX estiver em disable, né? Se aparecer na log a mensagem, ou no SMF, ou nas logs do SIX, é possível você fazer um alerta assim, tá? E outra pergunta é se usa o padrão CIM como um Information Model de informações. Eu não conheço esse tipo de modelo, tá? O modelo que a gente usa aqui, quando você coleta os dados, a gente tem diversos formatos que eu posso mandar aqui, tá? Por exemplo, aqui para o Splunk é de uma forma, porque o produto trabalha de uma forma, né? A plataforma Elk também trabalha de uma outra forma, que é através de um componente chamado Logstash. Então, assim, basicamente é JSON, tá? Quando eu mando para esses componentes, o formato é JSON. E ele armazena da forma que ele quiser, né? Então, geralmente, esses componentes têm um banco de dados interno. Então, eu mando o dado, ele captura e armazena, tá? Mas eu posso fazer, se quiser depois entrar em detalhe qual o tipo de modelo, esse IM, a gente pode discutir sim, sem problemas. Agora, uma informação interessante, né? Querendo ou não, quando a gente tem alguma solução dessas, a primeira pergunta é, qual que é o tipo de processador que é utilizado para tudo isso? Poxa, eu ia tocar você fez até um spoiler. Spoiler. Não, maravilha, isso é importantíssimo, viu, Ludmila?
uma preocupação que todos os clientes me perguntam, falam, poxa, Martina, bacana, você coleta dado, mas e o consumo disso, né? Deve consumir horrores para você capturar esses dados e fazer o envio, né? Essa daí é uma notícia boa, né, pessoal? É quando a gente criou essa solução, né, principalmente a captura de dados, né, que o overhead está basicamente ali. A gente usava processadores chamados de CP, né, que geralmente o cliente não gosta, porque é onde tem um custo. Então, o que, que a gente fez ao decorrer do tempo, né? Então, inclusive, hoje, eu não vou falar 100%, porque a gente continua usando CP, né? Tem coisas que não vale a pena você passar para o zip, mas, pessoal, mais de 90% é em zip. Então, eu não sei se vocês conhecem esse tipo de processador. Esse processador é usado para Java, por exemplo, né? E por que, que é importante falar que roda em zip? Porque o cliente não paga, né, esse uso, né? Tá em zip, não tem problema algum. Geralmente, os clientes têm zip sobrando, né? Eu vejo, grande maioria tem zip, então, quanto mais um produto rodar nesses processadores dedicados em zip, é melhor. Então, esse é um ponto importante, tá? A gente não tinha isso, a gente rodava em CP, e realmente, o consumo não é muito alto, né? Chegava em torno de 3%, 4% aí da partição. Mas eu concordo, se rodar 3% num CP é bastante. Então, essa notícia boa, a Ludmila perguntou bem, então a gente roda em zip, tá, pessoal? Não é 100%, mas mais de 90% a gente roda em processadores zip. Importante ponto, Lud. Essa, então, aqui é a interface. Bom, qualquer momento me interrompam, tá, pessoal? Acho que é bacana, esse tipo de questionamento a gente consegue evoluir bastante aqui. Bom, então aqui a interface, eu não sei se vocês todos conhecem a interface do usuário SMF, mas se não usar também não conhece, não tem problema, que a gente disponibiliza de uma interface aqui chamada Liberty Profile, tá? Que é um WebSphere. Mas se o cliente já tem o Zeus SMF, então essa interface eu configuro o produto. Então ali o que eu configuro? Qual o tipo, aqui tá bem pequenininho, pessoal, mas vou colocar aqui para vocês, tá vendo? Qual o tipo de log que eu tô olhando aqui, qual fonte, né? O que eu quero coletar? Então a gente separou em grupos, né? O grupo de SIX, grupo de WebSphere, grupo DB2, grupo de MS. Então aqui eu tenho várias fontes, tá? Aqui é um detalhe aqui de DB2, por exemplo, né, que a gente está entrando no Machine Learning, então aqui, ó, DB2, 100, subtipo 1, que aqui é database, estatística, né, e aqui do lado direito, o que eu estou fazendo? Aqui também eu não quero que vocês vejam, entendam, né, mas do lado esquerdo aqui, vocês não vão conseguir ler, mas aqui eu estou pegando, por exemplo, o 100, né, que essas caixinhas azuis são a fonte, e aqui do lado direito, ó, vocês têm, a gente chama de publisher, né, que é para quem que eu estou mandando o dado. Então aqui, por exemplo, olha só que interessante, estou pegando um registro SMF, mandando aqui para o Splunk e aqui para o Elk, ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então isso que é bacana, é bem simples a interface, né? Quando você configura, como funciona? A gente cria uma política. No final das contas, aqui, quando você salva esse dashboard, ele vai criar uma política, e essa política, o meu serviço no mainframe, né, a minha STC, ele carrega essa política, tá, pessoal? É bem simples, não tem nenhuma complicação. Antigamente a gente usava Rex, né? Era uma CList que a gente tinha, também eu achava fantástico, mas, claro, né, pessoal, o mainframe está moderno, né? Vamos começar a utilizar soluções aqui, aqui, por exemplo, o SMF, né, o Zoe, não sei se vocês conhecem o Zoe, então cada vez mais a IBM, ela está migrando para essas plataformas open, né? Por exemplo, o Zoe, eu não vou entrar muito aqui em detalhe, mas o Zoe é uma plataforma que serve como se fosse uma plataforma de API, né? Então, por exemplo, eu tenho outros produtos como monitores que eu já tenho dashboard nessas plataformas. Então, mais um ponto para reforçar que a gente não está trabalhando com soluções proprietárias, né? Ah, não, você tem que olhar no meu painel. Então, assim, a ideia é realmente vocês terem a flexibilidade de escolher para onde vocês querem os dados. Aqui é uma ideia, pessoal, de como funciona o problem. Aqui a gente chama de Problem Insights, né? Essa é a telinha que você pode configurar o alerta, né, conforme foi perguntado aí. Então, você pode configurar, se aparecer essa mensagem, eu quero um alerta. Então, aqui é uma telinha que você veria, né, esse tipo de alerta. Tá bem pequenininho também, mas aqui vocês conseguem ver um contador. Então, por exemplo, esse daqui é o Problem Insights de anomalia, tá? Então, aqui que ele vai falar para você, olha, pessoal, eu estou vendo que no Sysplex aqui específico, para o subsistema específico, eu estou vendo aqui, tá vendo? Olha só, olha, X mensagem de anomalia que eu estou entendendo que é anomalia. Aí aqui do lado também não está muito visível, mas que você consegue ver a evidência. O que é evidência, né? Quando você clica na evidência, ele te mostra a mensagem. Então, imagina que aqui tenha
um contador aqui de 10 problemas, né, 10 mensagens que você identificou de anomalia, você clicou, ele já vai direto na log e te mostra a mensagem, a evidência. E um ponto importante, a gente mostra também uma sugestão de como resolver aquele problema. Aqui está bem pequenininho, mas esse painel aqui bem do ladinho aqui do contador, tá aqui, ó, esse painel aqui. Então aqui é a sugestão do que você fazer, que é o próximo slide. Então aqui a gente já tem uma série de sugestões, né, para alguns domínios específicos, claro que a gente não está ainda, esse domínio não está para todos os registros SMF, mas aqui, por exemplo, é um problema, coincidentemente, de MQ, tá? Que é um problema aqui de MQ, que ele falou, olha, dá um comando aqui de display, verifica que é o display to manager. Então, aqui é uma recomendação do produto, mas, claro, o cliente pode alterar do jeito que ele quiser isso daqui, tá? Então, aqui, o que eu acho importante? Você não precisa, então, imagina uma operação que você tem vários subsistemas, né, várias plataformas para analisar. Então, isso aqui, uma pessoa olhando, não necessariamente ela precisa conhecer o MQ, mas ela está falando, olha, pessoal, estou vendo aqui alguma coisa de MQ. Ela pode tentar fazer aqui essa remediação através de um display, ver que o comando aqui, como está o Max, aqui de TCP/IP, e ela pode já tomar algumas ações, né? Então, eu acho aqui importante, mas esse daqui é o comecinho do, que a gente chama aqui, disponibilizar fácil para o cliente, aqui eu já estou indicando, ó, provavelmente tem alguma coisa no MQ, tá? Bom, aqui até aqui bonito, né, pessoal? Então, a gente falou de como coletar dados, mas, poxa, e o Machine Learning, Martina, né? Você comentou aqui que você analisa o Machine Learning, mas me fala aí o que é Machine Learning, né? Pessoal, isso daqui até tem vários vídeos na internet, se vocês pesquisarem Machine Learning, vocês vão ver vários vídeos interessantes. Um até que eu vi recentemente é o do Marcelo Tassi, que ele faz várias campanhas com a IBM, pois até eu vou colocar aqui para vocês o link. Eu achei fantástico, ele explica de uma forma bem didática Machine Learning, né? Então, pessoal, o que é Machine Learning, né? Como o nome diz, né? A capacidade de uma máquina, ela entender, né, determinado comportamento através de algoritmos. Então, o que a gente faz aqui, né? Eles põem vários cenários para o Machine Learning e ela vai entendendo através de padrões. Então, isso pode ser através de imagem, pode ser vários cenários, números, né? Que é o nosso caso aqui, trabalhando com números, né? De KPIs. E, pessoal, o céu é o limite, né? Você pode fazer Machine Learning com praticamente qualquer coisa. Aqui tem vários segmentos de Machine Learning, Deep Learning, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu recomendo uma leitura, eu vou comentar como que a gente faz Machine Learning, claro, isso é importante, mas se vocês tiverem curiosidade, tem aqui, a IBM lança vários, né, esses manuaizinhos de dummies, eu achei super bacana, uma leitura rápida, vocês podem baixar aqui, tem um link aqui na apresentação, eu achei bem bacana, bem rápido, bem intuitivo, então tem um link para vocês baixarem, se tiverem curiosidade, mas, então, como que a gente usa, né, pessoal? Então, aqui, como que a gente está usando o Machine Learning? Então, a gente usa um algoritmo de estatística do Machine Learning, né, do Watson Machine Learning, para analisar aqui o SMF, tá? Não é nada complicado, então, aqui a IBM, claro, né, isso vai servir para cada cliente, então, a gente tem que treinar, então, vamos supor que o cliente fala, poxa, Martin, não gostei, eu quero começar a trabalhar com Machine Learning, isso daqui também é uma jornada, né, pessoal? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Nessa jornada, então, a gente coloca a solução no ambiente, ele vai começar a coletar os dados, aqui a gente faz um processo que a gente chama de processo batch, a gente coleta um período, então ele vai começar a entender seu comportamento, então, é uma jornada, né, mas não é nada complicado, e essa modelagem, ele vai trabalhar conforme os seus dados, tá? Então, ele vai entender seus dados, vai começar a traçar aqui o baseline, que a gente chama. Na parte aqui de jornada, o que a gente vê aqui, né, junto com a IBM, o que a gente está caminhando, tá? Aqui é um pouquinho até do roadmap que a gente fala aqui para a nossa solução. Então, pessoal, o primeiro passo, claro, é importantíssimo ter a coleta de dados, né? Então, a gente coleta dados e a gente começa a aprender, né? Então, a partir do momento que eu tenho esse histórico coletado, eu começo a aprender o que é normal para esse ambiente, né? Então, e aqui também é importante dizer, quanto mais dados eu tiver, mais preciso vai ser minha modelagem. E claro, né, aqui é um aprendizado contínuo, né, então o produto coletou um histórico, eu armazenei isso no banco de dados, analisei com machine learning, e ao mesmo tempo eu estou coletando em tempo real, então eu estou fazendo medidas e estou sempre reaprendendo, tá? Então por isso que a gente comenta que é uma jornada, e realmente é uma jornada. Então, o que a gente vê, né? Então, o primeiro passo aqui da jornada é a gente entender seu ambiente, entender o que é normal. Então, a partir do momento que eu entendi o que é normal, a partir de cenários, né?
Então, o produto vai ficando mais inteligente. Aí, qual que é o próximo passo aqui do Machine Learning, né? Ele começar a fazer predição. Então, a partir do momento que eu entendi o seu normal, eu vou falar, poxa, olha, eu estou entendendo aqui que essa métrica, que é esse consumo desse período, está normal. Não quer dizer que seja um problema, né? Mas eu estou falando, olha, não é normal ter esse desvio. Então, esse é o próximo passo. A gente já começar a te dizer, né, dar insights preditivos. Falar, olha, eu estou vendo que tem alguma coisa estranha conforme eu entendi aqui o seu passado, tá? O seu comportamento, o baseline que eu tracei. Próximo passo é o quê? A solução analítica fornecer guias automáticos, né? Fala, olha, tenta fazer isso, né? Isso baseado no seu histórico. Então, por isso que é bem customizado, né? Então, para cada cliente vai trabalhar de uma forma. Então, aqui o próximo passo da machine learning é falar, olha, eu entendi seu passado, olha, dá uma olhadinha aqui esse alerta preditivo aqui, tô achando que tá fora, mas tenta fazer isso aqui para corrigir, né? Então, esse é o próximo passo, né? E nesse momento, a gente está falando de guia, né? Conforme eu mostrei ali era uma tela estática, mas aqui a ideia é ser inteligente, né? Então, eu entendi seu passado, vi o comportamento, tenta fazer isso para resolver. E o próximo passo, né, pessoal, aí vem o famoso paradigma, né, que é autônomos, né? A própria solução, ela resolveu o problema. E esse, claro, né, a gente está muito longe disso, né? A gente está ainda na fase de começar a coletar dados, na maior parte dos clientes está coletando dados para a gente entender o ambiente, né? Mas a ideia da solução é que ela seja capaz de tomar ação sozinha. Então, ela entende o seu passado, ela vê, passa aqui uma guia de como resolver e ela resolve, tá? Então, esse é o objetivo da solução. Claro, né, pessoal? Isso daqui, a gente, sempre quando eu falo isso, o pessoal fala, poxa, eu vou perder emprego, né? Não, pessoal, não é isso, né? Que é para ajudar a gente no dia a dia mesmo, né? É claro que aqui o cliente não vai deixar situações críticas, como sistemas transacionais, para tomar ação sozinha. Geralmente vai ter alguém sim olhando, vai ter alguém ajudando nisso, tá? Mas a ideia da solução, quando a gente fala de machine learning, é ela tomar decisão, tá? Então, essa é a jornada que a gente entende e está seguindo aqui na nossa solução aqui de machine learning, tá? Então, a gente coletar, gerar guia e tomar ação automática, tá? Geralmente, quando eu entro nesse slide, o pessoal me interrompe, quer falar para ir embora, porque fala, poxa, né, Martina, você quer tirar meu emprego? Nada disso, pessoal. Aqui é para ajudar vocês no dia a dia, tá? Até vou avançar um... Fala, Jackson. Aproveitando o gancho, que tem duas perguntas que têm um pouco a ver. Gostaria de saber se os alertas mais críticos foram mapeados. Nesse caso, acho que vai depender dos seus dados, né, do que você está colocando para fazer o machine learning. Isso aí, aqui, ó. E se uma transação que sair do perfil de consumo e volume, o produto é capaz de identificar isso e alertar. Se você tiver um bom modelo, ele não vai, tipo, alertar quando passa só um pouquinho, né? Mas ele vai conseguir pegar quando estiver fora do padrão, acredito eu, mas... Maravilha, é exatamente isso, tá? A ideia, eu vou mostrar aqui na demo, né? Bom, tem mais um tempinho, eu quero focar na demo, mas exatamente isso, pessoal, ele vai entender, né, no caso aí do SIX, exatamente isso, ele vai traçar um modelo, eu vou mostrar como que é esse modelo que ele traça, não vou mostrar para o SIX, não vou mostrar para o DB2, mas é a mesma coisa. Ele vai te dar scores, né, que a gente chama aqui de uma pontuação, ele vai te dar uma pontuação de quantas métricas fugiram do normal, né? Você vai tomar a decisão se isso está normal ou não, mas ele vai te indicar baseado em estatística, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que é. E sim, essa tela aqui de alertas, a IBM mapeou os problemas mais comuns, tá? Então aqui, quando a gente fez um cenário de SIX, de DB2, o suporte ajudou bastante a gente, falou, poxa, quais são os problemas mais comuns, né? Então a gente tem vários dashboards de problema, então, por exemplo, eu quero ver se teve um shortage no SIX, então você entra num dashboard e vê se está tendo shortage, então assim, tem os principais problemas mapeados sim, tá? Mas nada impede de você mapear, não trabalhar com a solução é bem simples, tá? A premissa, querendo ou não, é quanto mais você ensina, melhor vai ser o seu dashboard. Então, quanto melhor seus dados, melhor as análises. Exato, aí falando em machine learning, sim, quanto mais dados eu tenho aqui no meu banco de dados, né, no nosso data warehouse que a gente chama de machine learning, mais preciso vai ser a nossa detecção de anomalia.
Isso sim, com certeza, tá, pessoal? Aí, esse é o desafio, né? Então, a gente começa com uma base, geralmente a gente coloca um mês, não é muito tempo, e a gente começa a engordar com o tempo, né? Então, a partir do momento que ele já entendeu, então você já tem ali um baseline traçado e ele começa a aprender com o tempo. A ideia é exatamente essa. Então, isso é importante dizer, é uma jornada, né? O cliente não vai colocar hoje o machine learning e amanhã já o produto já vai sair fazendo predição, né? Então, realmente é uma jornada, não é complicado, né? Como eu disse, né? Se o cliente tem cientista de dados, ele pode fazer por conta, não tem problema algum, e aqui que a gente está fazendo é exatamente isso, né? A gente pegou cientista de dados aqui no nosso laboratório, tá aplicando com um cenário específico aqui de análise de SNF, tá? Aqui, pessoal, como que a gente vê que está a jornada, né? Hoje, maior parte dos clientes trabalha de forma reativa, né? O que que é isso, né? Deu um problema, ele atua, né? Ou, pior cenário, né? O cliente reclamou, ele vai lá e trabalha. Então, não, a gente vê que praticamente, na linha do tempo aqui, falando em futurologia, né? Hoje o pessoal faz isso, tá? A maior parte dos clientes, eles estão aí de forma reativa, e eu não diria 50%, mas em torno dos 40% é proativa. O que que é isso? É através de alertas, né? Então, a gente tem ali os monitores gerando alerta, as interfaces aí de ajuda em consolidação de alertas, estão gerando alertas e estão de forma proativa, resolvendo aqui a resolução de problema. A parte proativa, hoje com machine learning, né, com inteligência artificial, pouquíssima, né, autônoma, então, hoje praticamente não está sendo usado, né. Eu estou falando aqui em cima das cores, tá, pessoal, aqui em cima, ó, tá vendo, ó? A reativa, um azul mais escuro, proativa um pouquinho mais intermediário, mais claro com AI e bem mais clarinha com operação autônoma, tá. Bom, e claro, né, pessoal, que a gente entende que no futuro vai crescer cada vez mais essa parte de operação autônoma, né? Então a gente vai começar, a ideia é tirar essa forma reativa de trabalhar, porque isso a gente perde muito tempo e tem muita indisponibilidade, e aumentar cada vez mais a parte de operação autônoma, né? Mas claro, tudo isso aqui tem que ser a reativa, para mim, tem que sumir, né? Isso daí não tem que existir mais. Mas cada vez mais começar a trabalhar com proativa, com a parte de identificação de problema, inteligência artificial e autônoma, claro, o que que a gente vê? É importante, vai começar a ter, mas claro, isso daqui você não vai deixar 100% dessa operação autônoma, né? A ideia é te ajudar com muita parte dos problemas dá para resolver de forma autônoma, assim, né? Bom, aqui, eu acho que eu tenho nossa, o tempo passa correndo, se deixar eu falo por 2 horas, né? Então, eu vou interromper de vez em quando. Aqui um pouquinho como funciona, eu já falei, mas aqui uma representação da nossa arquitetura com machine learning, tá? Então aqui, claro, tem essa coleta de dados, que a gente carrega de forma batch, como comentei, então o produto ele tem a forma real, mas no primeiro momento eu faço um batch para analisar aqui o seu histórico, para a gente começar a traçar o baseline. A partir do momento que eu tenho o baseline, que esse modelo é criado, né, conforme o seu ambiente, eu começo a gerar métricas, né, a gente chama de KPI, né, mas eu já gera métricas, né, KPIs, com base no seu SMF. Então, que é esse dashboard aqui do meio, tá? Eu vou entrar em detalhes aqui na demo para vocês, tá? Aqui vocês vão ver como se fosse um scorecard, com vários números aqui falando, olha, quanto maior o número, maior a probabilidade de ser uma anomalia, e a gente representa isso em cores. E a ideia, né, claro, né, é a gente ter uma visualização através do scorecard, mas a ideia final é começar a gerar um forecast. Eu até vou mostrar aqui um cenário de como que a gente mostraria isso num forecast, tá? Mas antes disso, bem rapidinho da arquitetura aqui, um pouquinho detalhada do machine learning, né, depois se vocês quiserem a gente conversa mais sobre isso. Então essa é a big picture, né, como a solução trabalha. Então aqui do lado esquerdo, hoje a nossa solução, ela trabalha no DB2, né, que é o banco de dados aqui da IBM, no ZOS, tá? Então aqui toda a coleta de dados, que é esse CDP, ela é feita através de um batch e armazenada aqui no banco de dados do mainframe, tá? Então, o nosso repositório, hoje, para machine learning, está no mainframe, tá? E como isso funciona? Então, eu coleto aqui um período de tempo e eu faço aqui o treinamento usando machine learning, tá? Tudo isso, pessoal, pode reparar, tá? Tudo no mainframe, tá? A parte do Unix aqui é a parte que a gente usa do Problem Insights e do machine learning. Então, tudo no mainframe, tá? Você não precisa sair, mudar de plataforma, eu quero ir para outro ambiente. Claro que no futuro, se a gente está pensando, né, dar escolha também para o cliente, se o cliente quiser
coletar num banco de dados distribuído, né? Essa é a ideia, né? Hoje, a gente está trabalhando especificamente com o DB2 do mainframe. Então, essa é a big picture, tá, pessoal? Então, aqui a gente coleta esses dados e usa o machine learning para traçar a modelagem desses dados. A partir do momento que traça essa modelagem, a gente começa a traçar a pontuação, né? A gente começa a fazer um score em tempo real, tá? Porque essa solução, ela está também coletando dados em tempo real. Então, essa é a big picture, tá, pessoal? E a interface que a gente acessa, né, se vocês quiserem, eu não quero uma interface web, mas você pode também acessar, como disse, em outras plataformas, como Splunk, Elk, tá? Então, esse é o painelzinho, não sei se vocês conseguem ver aqui direitinho os números aqui do score, mas como funciona? Isso eu vou mostrar na demo para vocês. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem as métricas, né, que são os grupos. Então, tem aqui um grupo aqui de address space, tem um grupo de log, DDF, por aí vai. Então, dentro de cada grupo, eu tenho as métricas. Então, pessoal, é bem isso aqui mesmo, tá vendo aqui o gráfico? Então, aqui, na demo vai ficar bem claro para vocês, mas essa parte bem clarinha quer dizer, olha, o machine learning entendeu que isso aqui é um comportamento normal. Então, aqui você pode ver bem essa linha, é o comportamento esperado. Então, aqui a pontuação vai ser bem baixa, tá vendo? Aqui, você analisar, tá zero, tá muito baixa. Então, aqui, esse momento aqui, ó, que ele tá nesse azul escuro, isso aqui já é uma anomalia. Ele identificou que, olha, tá vendo? Eu entendi que o normal é isso aqui. Olha onde você tá aqui em cima, tá? Então, essa é a ideia do score que a gente tem aqui para o machine learning, tá? E eu vou mostrar em detalhe para vocês como que é isso aqui na demo. E esse slide aqui, pessoal, esse aqui é o objetivo da solução, tá? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Aqui é uma recomendação preditiva. Então, aqui, se vocês verem, até tá bem pequenininho, eu tô olhando aqui também, ó, 6:30. Que você olhar aqui é o que está acontecendo agora no ambiente de vocês, tá? 6:30. Então, aqui que ele falou, olha, pessoal, eu entendi seu comportamento, estou vendo que você está gerando anomalia. Se você continuar assim, aí ele faz a predição automática. Daqui 15 minutos você vai ter um problema com essa métrica, tá? Aqui é uma métrica especificamente de DB2, mas é um caso específico, mas ele está te falando, olha, você está aqui. Se você continuar nessa abordagem, nessa linha, com esse comportamento, daqui 15 minutos você vai ter um problema. Então, essa é a ideia da solução, né? Você consegue vasculhar log, mas esse é o objetivo da solução. Falar para você, olha, é uma forma de tentar evitar que você tenha um problema, tá? Esse tempo é importantíssimo, né? Porque a especialista aqui, no caso aqui do suporte DB2, ele pode aumentar a quantidade aqui de task, ele já está sabendo onde vai acontecer, né? Então, esse é o objetivo da nossa solução, tá? Aqui, bem rapidamente, um resumo, então, da solução. Tá aqui do lado esquerdo eu tenho a coleta de dados, né? Aqui eu estou coletando com o SMF, traço a modelagem, faço aqui o score, que a gente chama, para traçar o baseline, e eu posso fazer duas coisas com isso, né? Eu posso traçar aqui o scorecard, que é o que eu vou mostrar para vocês na demo, e com base no scorecard, com base no histórico, eu traço o forecast baseado no dado que está chegando em tempo real, tá? Esse tempo real eu não tenho na demo, porque como a gente fez um cenário, a gente não está coletando em tempo real, tá? A gente coletou um período de dados de SMF e traçou aqui o scorecard, tá? Isso que eu vou mostrar na demo. Que, aliás, vai ser agora. Alguém tem alguma pergunta antes de ir para a demo? Sobre arquitetura? Tem algumas perguntas bem específicas, mas eu acho que a gente pode esperar terminar a demo e fazer a sessão de perguntas e respostas de uma vez. O que você acha? Maravilha, Lud. Demo, acho que devo demorar aí uns 6, 7 minutos. Aí a gente vai para as perguntas, então. Maravilha. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Aí, Lud, me ajuda aí para ver se tá indo tudo bem, tá? Deixa eu ver. Tá bom. Conexão na internet. Tudo certo. Então, maravilha. Então, aqui essa interface, pessoal, essa interface é web, tá? Aqui eu não acessei o Splunk ou o Elk, tá? Então, aqui eu estou acessando diretamente a plataforma do Problem Insights, que está rodando aqui no mainframe, tá? Então, essa é uma decisão minha. Se quiser rodar isso aqui também no Splunk, é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou colocar um cenário que a gente fez aqui no ano passado. A gente colocou aqui um mês praticamente de dados, e eu já analisei esse dado junto com o laboratório. A gente já tem um período crítico, né, para a gente mostrar para vocês. Depois, se vocês quiserem, né, a gente pode até
trabalhar aqui, eu posso mostrar para vocês em detalhes, vocês podem navegar comigo, não tem problema algum, tá? Que é para a gente trabalhar aqui também na interface. Então, como funciona aqui? Eu coloquei esse período para a gente analisar, e eu coloquei aqui, olha só, o Sysplex, né? Então, aqui o cliente tem mais de um Sysplex, aqui no caso é local, não tem. E eu coloquei, então, aqui o Sysplex local e coloco o tipo de métrica, né? Aqui no caso, o subsistema que eu estou avaliando é o DB2. Tá vendo ali embaixo? Ó, já aparece, para esse subsistema, eu tenho aqui 23 KPIs que estão com anomalia, tá? E como eu não tenho tempo real, eu tracei esse score aqui num dia específico, tá? Então eu peguei esse dia e é aqui que eu estou vendo fazendo análise. Vamos ver aqui, carregando. Então, que legal, ó. Olha que bacana. Então, aqui eu já tenho um cenário aqui de problema, tá? Então, aqui na linha de cima, conforme eu comentei, você tem ali os níveis de anomalia, normal, baixo e alto. O normal, né, a gente tem uma métrica para isso, né, pessoal? Normal, a gente coloca aqui uma pontuação de 0 a 40. Aqui no período do tempo, eu comento com vocês aqui o período. Então, aqui tem baixo, médio e alto, e aqui na linha do tempo, né? Então, aqui eu coloquei 24 horas para vocês. Do lado esquerdo aqui eu tenho os grupos, né? Então, aqui olhando o DB2, a gente colocou alguns grupos, né? São 8 grandes grupos aqui. E desses 8 grupos, olha só que interessante que está falando ali em cima para mim, olha, dos 8 grupos, 7 estão tendo anomalia. Então, ou seja, né, a gente pode ver aqui o comportamento dessas métricas, basicamente aqui, ó, no período de madrugada, ó, da 1 às 4, está tendo uma anomalia, tá? Então, aí vamos navegar aqui no grupo de CPU, tá? Então, aqui eu vou pegar a métrica aqui pegar qualquer uma aqui, ó, vou pegar aqui o DDF, tá, de TCB. É o consumo aqui de fazer DDF TCB. Então, aqui o que ele está fazendo nesse momento? Ele está plotando o meu baseline. Então, aqui, olha, baseado, olha só que interessante, pessoal. Aqui em cima, você tem um resumo, né? Tá vendo aqui embaixo da métrica, você tem um resumo, e ali embaixo tem todo o detalhe. O que isso quer dizer, né? Estou mostrando aqui um pouquinho rápido, mas se quiserem a gente entra, eu mostro para vocês mais detalhado. Então, quando eu clico aqui no ponto específico, ele fala, olha, aqui você tem 9, nesse período, olha, 90%, 100%, ou seja, ele fala, ó, 10 métricas fugiram aqui do intervalo de normal, né? Não é normal. Ele está me falando, ó, 5 de 10, tá vendo aqui nesse exemplo. Então, aqui ele falou, olha, não é normal, que 10 de 10, por exemplo, ó. Então, aqui que ele fala, é muito provável que você tenha um problema. Claro que o consumo aqui é baixo, né? Tá vendo aqui, ó, 11%, não é um número tão alto. Mas imagine isso no horário crítico, né? Fugiu, né? É isso que eu quero dizer. Então, aqui fugiu do comportamento normal. Eu acho daqui excelente, né? Essa informação, para mim, em tempo real, imagina você analisando em tempo real isso para traçar um comportamento. Então, aqui eu vou pegar outra métrica, pegando, ó, por exemplo, aqui as threads, né, ativas aqui de DB2. Então, aqui eu vou traçar, aqui, olha só que interessante, ó, mesma coisa, ó, no comecinho da madrugada também teve um período que a gente teve grande probabilidade, né, pessoal, aqui também eu não posso afirmar que é uma anomalia, né, estou falando, a grande probabilidade que tem um problema. Gerou, assim, anomalia, mas não pode dizer que é um problema, né, isso quem pode dizer é o cliente, entendendo o cenário. Ele pode dizer para vocês aqui, falar, olha, realmente teve um problema, vamos começar a trabalhar. Olha só que bacana, ó, teve uns picos aqui. No final do dia também, olha só que interessante, ó. A gente teve aqui, ó, das 15 métricas, ó, 10 métricas, olha que interessante aqui, ó. Teve desvio, ó. Olha que interessante. Então aqui você pode, não é um problema, eu não vejo que é um problema, mas teve um certo desvio, tanto que ele aqui não coloca um score alto aqui para mim. Mas essa é a ideia, pessoal, a gente navegar, né, claro, isso aqui eu já gerei o alerta lá atrás, aqui você está investigando, né, o comportamento para aquela métrica naquela linha do tempo, tá? Essa é a ideia do produto sem ter a parte preditiva, né, preditivo que eu estou falando é o quê? Avisar que daqui 10 minutos vai ter um problema, né, como eu não estou tendo dado em tempo real nesse cenário, então essa é a forma de fazer o troubleshooting usando o machine learning, tá? Vou pegar aqui uma outra métrica, a gente dá uma olhadinha aqui, aqui os grupos, aí depois se vocês quiserem, aqui eu vou entrar de memória, se vocês quiserem olhar, tá vendo? Olha só que interessante, ó, no começo da manhã, bastante anomalia aqui, olha só, os score aqui 100%, então muito provavelmente seja um problema. Lock, né, lock não necessariamente é um problema, né, mas deadlock geralmente é problema.
mas aqui realmente não está alto, ó. Olha, se a gente olhar aqui o comportamento de deadlock, não tem muito. Imagina só que interessante, né? Se você não está tendo deadlock no seu ambiente, de repente começa a ter, geralmente o deadlock, eventualmente, o cliente vai ter que agir, né, para resolver o deadlock. Mas é interessante, né? A gente começa a traçar várias métricas do SNF e traçar um comportamento, né? Isso aqui, né, imagina o pessoal de suporte analisando isso, entendendo o seu perfil, é bastante interessante. Bom, então aqui de novo, né, eu vou desligar aqui, dar o log off, mas se vocês quiserem, pessoal, aqui depois a gente entra em detalhe, eu mostro as métricas, se tiver interesse, que o meu objetivo, eu vou mostrar o scorecard, tá? E no ambiente de vocês, se tiverem o produto rodando em tempo real, aí eu consigo mostrar aquele outro gráfico de avisando, olha, se continuar assim, você vai ter um problema daqui 10 minutos, 15 minutos, tá? Martino, mas assim, essa solução, ela trabalha com aprendizagem contínua ou de tempos em tempos eu preciso retreinar o modelo? É aprendizagem contínua, Lud, muito, muito boa, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, aprendizagem contínua, tá? Então aqui, primeiro eu traço a modelagem, né? Eu crio uma modelagem com histórico, e na medida que eu estou gerando essa modelagem, eu estou aprendendo em tempo real, tá? Eu estou fazendo em tempo real também. Então, aqui são dois cenários, né? Eu tenho tempo real para fazer a predição, aí sim, esse é onde todo cliente quer chegar, mas ao mesmo tempo eu tenho também, eu posso fazer modelo específico. Deixa eu ver aquele dia, como se comportou, né? Você pode traçar cenários para fazer um troubleshoot, tá? Mas a ideia, Lud, é em tempo real, tá? Então, a gente está aprendendo em tempo real. E aí, então, primeiro, nesses dashboards, eu conseguiria, por exemplo, organizar por linha de negócio, por exemplo, sei lá, cartão de crédito, se for uma instituição financeira, etc. Sim, e geral, isso é bem importante, Lud. Quando a gente fala, né, principalmente aqui em Machine Learning, geralmente você quer ver por negócio, né? Isso é importantíssimo. E imagina aí numa plataforma analítica como o Splunk, que é bem simples fazer dashboard, né? O próprio cliente que já trabalha com isso, o dashboard é a forma mais simples de fazer. O importante é você ter o dado, né? O que a gente vê que é difícil no cliente, você estipular o que é o negócio, né? Claro que a área de negócio conhece, o pessoal da operação conhece, mas quando você vai falar, então traça para mim o cartão de crédito. Geralmente não é tão simples, né? Então você tem que saber quais são as transações envolvidas, quais são as plataformas, os middles envolvidos, mas você pode sim colocar tudo num dashboard, tá? Isso é importante mesmo. Boa pergunta. Inclusive, gente, tem uma parte ali de perguntas e respostas, o que é legal é que para inclusive dar uma noção para a gente do que é a pergunta frequente para todos vocês, tem como você ter uma opção de um volt ali do lado. Então, assim, isso, querendo ou não, ajuda a gente a priorizar, já que o tempo é um pouquinho limitado. E aí, Martino, antes de você continuar, eu preciso fazer uma pergunta aqui que está sendo uma das mais votadas. Claro. No início da apresentação, você comentou que a gente usa o Zip para toda essa solução, mas assim, você poderia dar um exemplo do que não utilizaria o Zip? Por exemplo, na arquitetura do produto, né, como funciona? Eu tenho a parte da coleta e a parte da distribuição. Tem alguns componentes as startups que a gente chama no mainframe, que ela não é 100% zip. Então, esse componente de distribuição, aquele componente que eu mando, né, para o destino, ele não é 100% zip, tá? Então, assim, lá dentro tem algumas funções que a IBM entendeu que ainda não vale a pena ou que ainda não desenvolveu, né, não portou para o zip. Mas, assim, na solução como um todo, isso que é importante, né, tá praticamente em mais de 90%, tá, pessoal? Então, isso é bacana. Então, assim, o overhead no mainframe, é claro que a gente vai ter o processo da coleta, né, coleta batch, por exemplo, DB2, né, então, você tem consumo? Tem. Para você coletar dados, né, é custoso, porém, a IBM está cada vez mais colocando em zip, isso é importante, tá? Como eu disse, né, como a gente começou a desenvolver essa solução, era só CP, né, o produto fazia tudo em CP, funcionava, mas, né, ficaria inviável para um cliente começar a usar uma solução usando praticamente CP, né? E por outro lado, que eu não comentei, né, Zip também é muito importante, os clientes agora também têm outras modalidades de consumo, né, de pagar por esse uso, né? Os clientes, a maioria, utiliza aquele modelo das últimas 4 horas, né, média das últimas 4 horas de pico.
tem uma nova forma de cobrança, né? Depois a gente até pode entrar em detalhe, que a gente chama aqui de TFP, né? Tailor Fit Pricing, que é bem parecida com o cloud, né? Que você paga aquilo que você consome. Então, assim, a IBM, ela está mudando até, isso é importante, né, dizer, a forma de cobrança, tá, pessoal? Então, quanto mais existe, claro, reforçar, melhor, tá? Então, assim, a IBM sempre, isso não só para essa solução, para outras, a cada vez mais que ela entende que é viável colocar em zip, tá? Isso é um compromisso da IBM, ela está fazendo cada vez mais isso. Não sei se eu respondi, Ludi. Não sei se alguém tem mais pergunta. Aqui já está no final, né, que é um pouquinho da propaganda, mas eu acho interessante, né? A IBM tem 2 ofertas aqui ela fez uma agora por Covid. O que a gente está fazendo? A gente pegou algumas soluções da IBM e está deixando de forma gratuita para os clientes, até o dia 30 de junho, né? Até isso daqui é importante, então a gente tem um mês praticamente. A gente lançou agora, então, provavelmente foram quase 2 meses, tá? Então aqui até dia 30 de junho, até eu deixei o link aqui para vocês podem entrar nessa página e baixar esses produtos, tá? Não são todos os produtos, são alguns produtos específicos, como de planejamento de capacidade, que é uma solução nova que a gente criou agora, chama EasyPCA. Então aqui essa página é interessante, qualquer um pode entrar e já baixar a mídia e instalar se quiser, não tem problema algum, tá? Até o dia 30, você pode usar a solução do jeito que vocês quiserem. Então isso é interessante, se quiserem brincar. Essa solução que eu falei hoje, infelizmente, não está aqui. Por quê, né? Porque a gente tem um período de aprendizado, então a gente entendeu que não era... É importante, porém não era viável de colocar nesse modelo, tá? E o outro modelo que eu queria comentar com vocês é a parte aqui do Z-Trial, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui sim também tem outros softwares envolvidos que você entra nessa página e pede, por exemplo, aqui o Zoe. Você entra e fala, eu quero testar o Zoe. E a IBM vai te fornecer aqui na cloud um acesso ao Zoe para você brincar com a solução, tá? Então aqui também é bastante interessante. Então você baixa, né, que esse COVID que a gente fez, você entra e baixa o produto mesmo, instala no seu ambiente, tem um período para teste de forma gratuita, tá? Inclusive, o nosso time aqui até pode auxiliá-los nisso, tá? E aqui, então, você entra, esse daqui é independente aqui da oferta do Covid, você entra, tem várias soluções, e aqui o nosso produto está entrando, tá, pessoal? Aqui do Operations Analytics, ele está entrando, não está ainda pronto, mas a gente está finalizando para colocar aqui no Z-Trial, tá? Bom, é isso, Ludi. Você quer falar um pouquinho aqui da iniciativa, abrir para perguntas? Sim. Então, antes da gente abrir aqui já para o fórum de perguntas e respostas, para quem não conhece, essa é uma das sessões que nós estamos divulgando pelo Iniciativa Z. O objetivo do Iniciativa Z é exatamente a gente poder unir a comunidade técnica de mainframe, tá? Então, assim, nós temos hoje uma comunidade que ela é bem diversificada. Eu tenho as universidades, empresas, a comunidade de uma forma geral, e a ideia desses nossos webinars é exatamente trazer conteúdo técnico que seja interessante para vocês. Já vi aqui no chat que tem perguntas já pedindo de sessão sobre a SMF, então deixem aqui no chat as solicitações das próximas sessões, tá? Você pode passar? Então, para quem entrou aqui direto quem ainda não conhece, tá? Existe um grupo do Meetup do Iniciativa Z, inclusive a gente já tem algumas sessões agendadas agora para os próximos dias e semanas. Hoje vai ter uma outra sessão falando sobre o IBM Machine Learning on ZOS, que foi uma das soluções que o Martino comentou hoje durante a sessão com o Sandin. Tem uma sessão também de quanto custa o mainframe, uma bem mais introdutória para quem está começando o seu dicionário de arquitetura, onde a gente vai falar sobre aqueles conceitos básicos, aquela parte bem introdutória de arquitetura mainframe. Essa e todas as sessões vocês podem entrar no Meetup do Iniciativa Z, que tem o linkzinho aí do lado. A gente tem o nosso canal do Slack, tá? Então, para quem quiser entrar em contato com a gente tem o Slack do Iniciativa Z. Então, às vezes a gente tem workshop, a gente tem fórum de dúvidas, tem uma galera lá ajudando, inclusive quem tem dúvidas mais operacionais de, estou com uma tela de erro aqui, estou aqui aprendendo. É um canal bem bacana, e você que já é experiente, eu convido a entrar nesse Slack, que tem muito estudante, tem muita gente querendo aprender mais sobre mainframe, e o conhecimento de vocês é super bem-vindo. Tá?
Bom, o Iniciativa Z, nós somos um time, né, então eu, o Ireno e o Bill, a gente faz parte dessa jornada, e a gente conta com advocates experientes como o Martino para nos ajudar aqui a trazer esses conteúdos. Se vocês querem mais informações a respeito do programa, é só entrar nesse short link da IBM do Iniciativa Z. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente ao Martino, os contatos dele estão aí na tela, e aqui a gente vai iniciar a parte de perguntas e respostas. Então, os 2 links dos trials que foram apresentados na tela agora há pouco, que é essa especial do Covid e o IBM Z Trial, os 2 eu já tinha colocado ali no chat para vocês. Tá? Eu vou colocar Martino. no chat, tá, Lud? O link da apresentação, eu não coloquei lá, mas esse link que eu acabei de colocar aqui é para quem quiser baixar a apresentação, tá? Tá disponível ali. E nessa apresentação, claro, tá também o vídeo, né, que está sendo gravado. Então aqui tem esse link do vídeo, tá? O replay dessa sessão, assim que a gente encerrar aqui, nesse mesmo link, você já pode voltar para assistir a gravação ou compartilhar esse link com algum colega que você acha interessante, que possa ser, que esse conteúdo possa ser interessante. Bom, eu vou começar agora a ver aqui a parte de perguntas. Tem uma específica perguntando sobre o DB2 ZAI. Entendeu? A pergunta é o seguinte: olha, eu entendo que o DB2 ZAI foi um produto anunciado, que já faz essa monitoração atualmente. Essa solução envolve outros KPIs de produtos do mainframe. Seria alguma solução redundante? Bom ponto, viu? Inclusive, quando você pega o machine learning da IBM, ela tem uma modelagem de DB2, né? Então, excelente. Não é que a gente chama de redundância, mas as soluções complementam, né? Aqui, o que eu estou fazendo? A gente pegou a primeira subsistema que a gente achou interessante colocar machine learning, foi o DB2, né? Então, esse é o começo, né? Então, a gente, claro, se você tiver uma solução, inclusive essa de machine learning, que já tem uma certa modelagem para o DB2, então vai ter uma parte redundante sim, tá? Mas a nossa ideia, isso foi o primeiro exemplo. Então, a gente está com o DB2, como eu comentei, né? Agora já está sendo o SIX também, e a gente tem todo o roadmap, se vocês quiserem depois, eu entro em detalhe do roadmap para fazer quais são os próximos subsistemas que a gente está colocando no machine learning. Mas excelente ponto, tá? Então, dependendo, no caso aí inclusive do Watson Machine Learning, que o Sandy vai falar à tarde, ele já tem sim uma pequena modelagem, um samplezinho para o DB2 também. Excelente ponto. Um é pré-requisito do outro? Quando a gente fala do Watson Machine Learning para o que você apresentou agora? Ou são soluções independentes? São soluções independentes, mas no caso do meu produto, nessa solução que eu apresentei, eu uso Machine Learning, eu sou um usuário, né? Mas, como eu disse, se o cliente tem cientista de dados e ele quer desenvolver a modelagem, então ele pode ter o Machine Learning e ele começar a desenvolver o produto, né, o Watson Machine Learning, e ele desenvolver a modelagem, tá? Independente da minha solução, ele não precisa da minha solução para fazer o Machine Learning. Eu tenho uma pergunta também voltada nesse ponto. Vamos supor que o ambiente sofreu uma grande mudança de hardware ou de software. Eu teria que retreinar o meu modelo ou ele vai começar a identificar que teve isso e se adaptar? Porque vai ter uma mudança muito drástica na leitura dos dados, né? Então ele vai considerar como uma anomalia, provavelmente. No modelo de machine learning, ele se autocorrige ou eu tenho que forçar isso? Não, boa pergunta. O que a gente entende aqui? Ele vai traçar como uma anomalia no começo, mas vai entender que essa anomalia não é mais uma anomalia, porque ele está sendo retreinado, né? Você pode forçar também, um excelente ponto. Você pode falar, poxa, agora como eu mudei minha arquitetura, minha tecnologia, você pode retreinar, claro, né? Isso até seria o melhor, né? O ideal seria, poxa, se você já sabe que você vai mudar uma tecnologia, vai dar um salto, então realmente, imagina que eu estou mostrando um consumo que é uma anomalia, não vai ser uma anomalia nesse ambiente novo. Então, no começo, imagina que a gente está em produção, ele vai gerar anomalia sim, mas depois ele vai retreinar, ele vai falar, poxa, essa anomalia não é mais uma anomalia, é um comportamento normal. Né? Então, aí realmente, ou você força, ou você deixa ele aprendendo. Excelente pergunta. Isso tudo, assim, desculpa, Jackson, eu ia perguntar se integra com o Omegamon. Era a próxima. Boa pergunta, boa pergunta. Sim, na solução onde a gente tem os alertas, ali você tem até uma barrinha de pesquisa,
que você pode ir em contexto no Megamon, sim. Então, tem uma integração, sim, com o Megamon, tá? Legal. Boa pergunta, Lud. Mas não é limitada, né? Então, né, tem bastante cliente que tem o Megamon, tem cliente que não tem. Então, assim, se o cliente que tem, ele pode usufruir, sim, desse análise em contexto que a gente chama. Boa pergunta. Tô dando uma vasculhada aqui. Nós já temos clientes nessa fase de predição? Já tem algum cliente utilizando essa solução? Já está utilizando essa... Já tem algum Boa cliente, pergunta. Martim? Boa pergunta. No Brasil, não, tá? A gente já está discutindo esse assunto com os clientes, mas é uma solução nova, né? A gente começou a desenvolver aí a lançar os primeiros protótipos em setembro do ano passado, né? Então, demora um pouquinho para a gente colocar, mas lá nos Estados Unidos já temos casos, sim, de cliente utilizando. Né? Geralmente isso é importante dizer, a gente pega clientes sponsor, que nos ajuda, né, ver se a gente está indo na direção correta. Então, lá fora, sim, tem um cliente usando e está gostando muito, tá? Aliás, a gente tem uma plataforma, né, aqui é um ambiente de laboratório que eu mostrei para vocês, mas a gente está criando um ambiente para a gente fazer demonstrações. Então, imagina que um cliente queira, né, vendo como ficaria essa solução no seu ambiente, então, ao invés de a gente instalar no seu ambiente, que geralmente demanda tempo, né, esforço, SMP, então a gente vai ter a possibilidade em breve de pegar seus dados, colocar na IBM, né, colocar nos nossos servidores aqui de Machine Learning, e eu já te mostrar os insights. Então, assim, geralmente é bem bacana, né, que a gente não ocupa o tempo do cliente. Então, a gente pega os dados, coloca, claro, tudo isso é questão confidencial, então, os nossos servidores, tem a questão de GDPR, então a gente analisa, retorna, a partir do momento que a gente mostra, a gente apaga tudo, tá? Então, em breve teremos essa possibilidade também. Agora, quando a gente está falando desses trials, se eu quiser testar isso que você acabou de me mostrar agora, tem algum caminho? Algum daqueles links dos trials eu já conseguiria testar? E esses trials, tem algum suporte da IBM? Boa pergunta. Bom, aí depende da solução, né? Mas os trials, aquele primeiro que eu mostrei do Covid, esse é algo novo, né, que a gente lançou agora, mas só vai até o mês que vem. Então, esse sim, se o cliente baixar, a gente vai ter uma notificação de quem baixou, e a gente pode ajudar sim, tá? É o meu time aqui de pré-vendas, dependente da solução, a gente pode ajudar. Claro, a gente é um apoio, né? A gente não vai ter braço para ajudar todos os clientes, fazer instalação, mas claro, nosso apoio sim, tá? E na parte do Z-Trial, a mesma coisa, se o cliente quiser uma ajuda, mas basicamente o Z-Trial, que não é aqui do Covid, é guiado, né? Então você entra por exemplo, do Zoe, você vai entrar no Zoe e vai ter ali um passo a passo que você fazer, então geralmente isso daí é self-learning, né? Agora o outro do Covid, não, esse do Covid, se o cliente quiser testar, baixar o produto, instalar, aí a gente ajuda assim pontualmente, tá? O Essa Alexandre, iniciativa nova é interessante. Oi, James. nessa linha de instalação, o seu produto utiliza mais algum recurso que não vem nativo já no ZOS? Tipo, tem algum pré-requisito? Não, tudo que eu preciso eu já fiz um bundle, tá? A gente chama de bundle, né? Então, tudo que a solução precisa tá ali. Mas, claro, por exemplo, Python precisa, mas aí na solução a gente tem links, você baixa esse conjunto, por exemplo, em formato PAX, e descompacta no Unix e já está ali disponível, tá? Mas, assim, tudo que eu preciso, se você, eu quero fazer um machine learning, então quando você tem essa solução, já vem tudo, tá? Legal. Você não tem que Mas adquirir aí, nada. essa que você está falando agora, está em um dos trials ou não? A que você apresentou agora? Não está em nenhum trial, infelizmente. Esse do Covid, não que a gente achou que não ia dar tempo, né? Imagina o cliente instalar essa solução, ela não é complicada, por isso tem que ter um tempo de aprendizagem. Então não ia dar, a gente viu que não ia dar tempo para o cliente fazer essa instalação. Agora, a outra do Z-Trial, aquela que o cliente entra e pede o acesso, essa está sendo feita. Não está disponibilizada ainda, mas está ali, até eu conversei com o laboratório, já aparece ali, ó, em breve, tá? Se o cliente entrar hoje, vai ver que está em breve. Porque você, querendo ou não, precisa alimentar pelo menos uns 30 dias antes de começar a ter alguma análise mais efetiva, né? Algum dashboard Exato. mais interessante.
Pra você ter uma ideia, a gente fez isso daí agora, esse final de semana, o laboratório está migrando para fazer exatamente, colocar no Z-Trial, tá? Mas claro, esse não é um ambiente, você vai, tudo que eu fiz aqui, a ideia é essa, que você entre e brinque com o produto, né? Essa é a ideia. E se eu, por exemplo, usar como input do IZDS, o aprendizado ele seria mais rápido? Mesma coisa, Lud, porque o ZDS, né, é uma plataforma que a gente tem aqui de fazer performance também, não só performance, né, agora a gente teve algumas novidades, ele também lê o SMF, né, então assim, a fonte é a mesma, tá? Mas hoje, inclusive, ainda, a gente pode até no futuro, né, hoje a gente não faz isso, mas por que não a gente lê a base do ZDS, né? Muitos clientes aqui no Brasil têm o TDS, né, então no ZDS, mas por que não, né? No futuro a gente pode sim, ao invés de usar a base do Machine Learning, usar a base do TDS. Então poderia ser sim uma fonte de dados. Hoje não, hoje eu coleto o dado cru, tá? Do SMF. E você Mas bom explora ponto. o DB2 Analytics para hospedar esses dados? Ou isso poderia ser uma coisa futura a ser feita? Hoje não, poderia ser futuro. Poderia ser uma solução futura. Bom ponto, bom ponto. É bem o começo, né, pessoal? A gente tá começando, como eu disse, né? Eu acho que nessa solução aí do mainframe era necessária, e a gente começou, claro, né? Machine Learning não é. O pessoal já está bem evoluído, mas aqui nessa parte do mainframe a gente começou agora, né? Desde setembro. Então, assim, no entendimento que isso deve evoluir muito e muito rápido, né? A partir do momento que você tem uma modelagem para um subsistema específico, aí no caso do DB2, para evoluir para os outros vai ser muito rápido, né? Que isso está no nosso roadmap. Então, acho que isso daí vai evoluir muito rápido para várias plataformas, várias front-ends, né? Como eu disse, você não está limitado a ver o dado ali na plataforma da IBM, e é esse o objetivo mesmo. Se o cliente já tem outras plataformas, vai acessar e ter o mesmo dado, tá? Esse é o objetivo nosso. Tem uma última pergunta aqui que eu vou ler, é que no caso da utilização do TFP, o Machine Learning consegue avaliar que o consumo de CP está alto num determinado horário em relação ao que já foi consumido no período? Boa, excelente pergunta. Consegue sim, mas aí eu vou te dizer que a gente está usando outra solução, que é o próprio TDS, né? Que agora a gente está chamando de ZPCA. Essa solução, claro, a gente está falando aqui de, né, soluções, no fundo tudo está integrado, né, pessoal? O próprio IZDS, né, que agora a gente está chamando de IZPCA, IBM Z Performance Capacity Analytics. Essa é a novidade. Ele faz exatamente isso, né? Fora todo o TDS, a parte de performance que ele já tem, ele está fazendo agora a parte de cenários, né? Se você trocar uma máquina, deixa eu pensar em comprar uma máquina nova, deixa eu simular como vai se comportar no workload. Então, esse produto faz. E pensando em TFP, o IZDS, né, o IZPCA, é feito exatamente para isso, essa versão nova. O foco foi bastante no TFP. E sim, ele vai traçar em um comportamento e você vai ver se está passando ou não do seu consumo de TFP. E o importante que a gente vê, não só dizer o consumo, né? O cliente fala, poxa, tá bom, estou consumindo, mas quem está consumindo, né? Isso geralmente a gente perde muito tempo analisando. Eu trabalhei muito tempo em área de planejamento de capacidade, eu perdia muito tempo para ter o dado, muito, para gerar os relatórios, e o que acontecia, né? Isso comigo, né? Não sei com vocês. Eu acho que como a parte de vocês, a área de performance, acontece isso. E a gente acaba tendo pouco tempo para analisar o problema, né? Geralmente a gente quer resolver. A gente perde 80% para coletar dados, gerar relatório. Quando a gente vai ter que apresentar o dado, você tem um curto espaço de tempo para fazer a sua análise. E o IZPCA, sim, ele foi feito, né, basicamente, que agora na solução nova tem features para o TFP. E sim, ele vai te dizer quem está consumindo, quanto você está consumindo desse container, né, do TFP, e quem está consumindo. Isso é bastante importante. Às vezes, e é também importante dizer que é em tempo real também, tá, pessoal? Então, isso daí é uma novidade que a gente lançou agora em março, final de março. Excelentes perguntas. A galera tá animada aqui, então eu vou, de qualquer maneira, reforçando, tá, o link dessa apresentação permanece o mesmo, então esse que já você acessou pelo browser, o Martino acrescentou um link aqui no chat
para você poder fazer download desse PPT, então já tem ali a referência, inclusive, do conteúdo para você poder acessar. Os contatos dele já colocou ali, buscar, acho que buscar Alexandre Martino no LinkedIn não deve encontrar muitos, né? Então... Olha, eu achei na IBM, viu? A Alexandre Domingues. Eu falei, poxa, realmente é difícil. Mas, pessoal, estou à disposição, pode entrar em contato, manda e-mail, quiserem ver também a solução aqui que eu mostrei para vocês, bem rápido, né? Claro, o nosso tempo aqui é limitado, mas se quiserem ver, eu faço aqui um compartilhamento da minha tela, vocês acessam, não tem problema algum. A minha ideia aqui é realmente disponibilizar o dado para vocês analisarem e entender a ferramenta, tá? Independente se é essa a solução. Não, tá ótimo. E fiquem à vontade para me procurar, o Bio ou o Ireno, para sugerir temas das próximas sessões. Vale aí também, podem pedir a música em relação a temas de Machine Learning, que eu acho que a gente vai poder chamar o Martino mais vezes para poder apresentar. Tá à disposição. Gente, muito obrigada, Martino. Obrigada a todos por estarem até agora aqui com a gente e até a próxima. Não esqueçam que hoje à tarde tem outra sessão, tá bom? Estarei lá. Obrigado, tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.